A paz do Senhor Jesus, me chamo Fernanda, este é o canal Diário de uma Prof. CM e hoje nós vamos fazer o passo a passo da segunda aula do seminário de março, o valor da salvação, a aula que tem como título Seguindo a Jesus até o fim. Bem, se você ainda não me conhece, não é inscrito aqui no canal, eu peço para que você possa se inscrever, compartilhar, curtir esse vídeo, deixar seu comentário e também para que nós possamos continuar juntas até aqui nesse mês, que vai ser o mês de preparo para o seminário de março. Bem, o seminário de março tem como título o valor, como tema, o valor da salvação. É muito importante porque nós, enquanto professoras, temos que demonstrar quão valiosa e quão maravilhosa é a salvação do Senhor nas nossas vidas. O objetivo desse passo a passo é de auxiliar as irmãs que por algum motivo estão em dúvidas, ou que por algum motivo querem somente amadurecer a aula, ou que talvez serão as primeiras vezes em que darão a aula no seminário. Então, minha irmã, quem deve se preparar? Será que somente a professora que vai pregar, que vai dar a aula ali? Não. Todas devem se preparar. Nós não sabemos o que pode acontecer e é preciso que todas nós estejamos preparadas. O preparo é para a igreja. Então, cada um vai preparar. Os instrumentistas se preparem no louvor, as professoras se preparem no gesto e na palavra. É importante que nós temos os recursos da graça para que nós possamos servir e buscar ao Senhor. Buscar um amadurecimento na palavra, no louvor, no jejum, na madrugada. Buscar mistérios que vão além da aula escrita. É muito importante nós lembrarmos que no site da CIAS nós temos todo o material para as nossas classes. No site da CIAS nós temos o slide, a aula escrita e o passo a passo. O passo a passo é esse aqui, onde tem cada slide de cada aula com o que deve ser dito. Lembrando que a aula do seminário de março ela deve ter no máximo 15 minutos de duração. Por quê? Por que de outubro é maior? Porque de outubro é apenas uma aula e em março são duas, tá? E como são duas, nós temos que priorizar e otimizar o tempo para nós passarmos a aula, o que precisa ser dito, o sentido profético, para que as classes possam receber o ensino dessa segunda aula. A primeira aula fala que Jesus é a nossa maior riqueza. E a segunda aula agora fala que é seguindo a Jesus até o fim. Então, o objetivo desse passo a passo é dividir com você, minha irmã, aquilo que é o ensinamento e aquilo que vai ser a aula desse seminário. Então, vamos lá? A partir de agora, eu vou dar a aula da segunda aula do seminário de março para que as irmãs possam amadurecer e se preparar para o seminário também. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos todos ao nosso seminário de março. Neste mês nós estamos aprendendo sobre o valor da salvação. E nós já aprendemos na última aula que a salvação é a nossa maior riqueza. Mas e agora, quando nós encontramos a nossa salvação, o que nós vamos fazer? É isso que nós vamos aprender aqui hoje. O Senhor quer que nós possamos seguir a Jesus até o fim e dar valor à nossa salvação. É por isso que o tema da nossa segunda aula é Seguindo a Jesus até o fim. Quando nós encontramos algo muito valioso, nós temos que guardar, não é? Pois é, o Senhor Ele quer que nós possamos guardar Jesus, o nosso coração, todos os dias. Que nós possamos não só conhecer a Jesus, mas ter Jesus morando nas nossas vidas e vivermos a bênção da salvação. E é por isso que agora eu quero convidar a todos vocês a ficarem de pé e vamos ler juntos o texto na palavra do Senhor em reverência. Vamos ler o texto lá em Marcos 10:52. Vamos ler juntos? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glórias a Deus, podemos nos assentar. Olha, Jesus, ele realizou muitos milagres enquanto ele estava aqui neste mundo. E ele continua realizando muitos milagres nas nossas vidas hoje. E Jesus, ele, por onde ele passava, ele realizava milagres, curas, maravilhas, e as pessoas seguiam a Jesus. E ele caminhava por todo ali o território de Israel, ele caminhava por cada lugar, e por onde Jesus passava, ele operava grandes bênçãos ali. Em determinado dia, Jesus ele estava caminhando e ele estava saindo de uma cidade chamada Jericó. E ali, vocês acham que eles estavam sozinhos? Não, a multidão e os discípulos estavam seguindo a Jesus. Então havia muitas pessoas até ali, porque muitas pessoas queriam ver a Jesus, queriam ver quem era aquele homem que estava realizando tantos milagres e maravilhas.
Só que perto daquele caminho, havia um homem que estava sentado, não no caminho, mas estava à beira. Ele estava à beira do caminho. Este homem se chamava Bartimeu. E sabe o que era interessante na vida de Bartimeu? Que Bartimeu, ele era cego. Ele não enxergava. E ali ele precisava pedir esmola para as pessoas para poder viver. Pensa que vida difícil. Além de não enxergar, Bartimeu dependia das outras pessoas. Ele não tinha alegria. Ele vivia uma vida de muita dor e sofrimento. Mas, lembra que Jesus estava passando? Bartimeu, então, ele ouviu o barulho da multidão e ele perguntou: quem que está passando? O que está acontecendo? Porque ele sabia que algo diferente estava acontecendo. Ele sabia que alguém importante estava passando por ali. E esse alguém era Jesus. E ali falaram para Bartimeu: olha, é Jesus que está passando. E naquele momento, Bartimeu, ele se lembrou do homem que estava fazendo milagres. Ele se lembrou de quem Jesus era. Porque certamente Bartimeu, ele já tinha ouvido de Jesus e do que ele podia fazer. E naquele momento o coração de Bartimeu, ele se encheu de uma esperança, de uma alegria que só Jesus ele pode dar. Bartimeu, ele entendeu que, olha, se eu pedir que Jesus me cure, ele vai me curar. E naquele momento, Bartimeu começou a clamar: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou, ele gritou. E sabe o que aconteceu? A multidão e as pessoas que estavam ali, eles queriam impedir que Bartimeu chamasse Jesus. A multidão quis abafar a voz de Bartimeu. Mas vocês acham que Bartimeu, ele parou? Não. Bartimeu, ele clamou ainda mais alto: ó Jesus, filho de Davi. Bartimeu, ele clamou porque ele sabia que o Senhor Jesus poderia operar uma bênção de milagre na sua vida. Nada impediu que Bartimeu clamasse a Jesus. Ele clamou e ele confiou. E sabe o que é maravilhoso? É maravilhoso porque quando a gente clama a Jesus, ele ouve. Quando nós clamamos a Jesus, ele ouve. E sabe o que aconteceu? Naquele momento, Jesus, ele ouviu o clamor da alma. Jesus, ele ouviu o clamor de Bartimeu. E sabe o que aconteceu? Jesus, ele não só ouviu, mas agora ele chamou a Bartimeu e mandou que trouxessem ali. E ele perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu não teve dúvidas, porque ele sabia o que Jesus podia fazer na sua vida. Bartimeu clamou: mestre, que eu veja. Bartimeu podia pedir tantas coisas, mas ele pediu para que ele pudesse ver. E naquele momento, pela fé, Jesus curou a vida de Bartimeu. E sabe quem foi a primeira pessoa que Bartimeu viu? Foi Jesus. Bartimeu, ele teve um encontro com Jesus e naquele encontro Jesus transformou a sua vida. Bartimeu, que era cego, agora ele poderia ver, porque Jesus, ele conhecia o coração de Bartimeu, que havia no coração dele algo que existe hoje nas nossas vidas, algo chamado fé. Bartimeu, ele tinha fé no que Jesus poderia fazer. Bartimeu, então, ele aconteceu 3 coisas naquele momento. Bartimeu ouviu a Jesus, Bartimeu clamou e depois Bartimeu foi curado. Jesus, ele ouve o nosso clamor e ele cura, e ele quer curar as nossas vidas. E sabe o que aconteceu depois disso? Depois que Bartimeu, ele foi curado e ele viu a Jesus, ele poderia ter ido embora. Mas Jesus disse assim: olha, vai, a tua fé te salvou. Bartimeu poderia ter voltado para sua casa, mas ele escolheu, sabe o quê? Ele escolheu ficar com Jesus. Ele escolheu seguir a Jesus pelo caminho. E naquele momento ele deixou tudo que estava para trás. Ele deixou a sua capa, ele deixou certamente o lugar onde ele ficava. Ele não precisava mais de nada disso, porque agora ele tinha a Jesus. Bartimeu, ele escolheu a seguir a Jesus. Porque Bartimeu, ele não só escolheu receber a bênção ali de enxergar,
mas agora ele quis seguir a Jesus. Ele valorizou a salvação na sua vida. Mas o que a história de Bartimeu nos ensina? A história de Bartimeu nos ensina que nós temos que valorizar a nossa salvação. Muitas coisas querem nos atrapalhar e nos impedir de ouvirmos e de clamarmos a Jesus. Ai, mas o que é isso? São as músicas, as más brincadeiras, as vozes da mentira, a desobediência, às vezes algum jogo na internet, coisas que não glorificam o nome do Senhor. O mundo tem muitas distrações. O mundo tem muitas coisas que podem tirar o nosso foco de Jesus. Mas aquele que conhece a Jesus, ele não será confundido. E como Bartimeu, ele fez uma escolha. Ele escolheu a seguir a Jesus e ele escolheu não só a seguir, mas a clamar a Jesus, a clamar com fé. Muitas são as nossas distrações, mas quando nós temos fé no nosso coração, nós sabemos o Senhor a quem nós devemos clamar. Nós sabemos que Jesus é aquele que ouvirá o nosso clamor e que salvará as nossas vidas. E naquele instante, Bartimeu, ele escolheu não somente enxergar, mas ele escolheu caminhar, andar com Jesus. Bartimeu sabia que Jesus era o único que poderia salvar a sua vida e nada mais impediria que Bartimeu vivesse a alegria da salvação. Porque Jesus, crianças, é o único caminho. Jesus é o único que pode nos levar até o céu. E a palavra diz, olha, esse é o caminho, não se desvie dele. Não ande para a direita nem para a esquerda, mas siga a Jesus. Hoje o mundo quer que a gente se desvie, mas não, nós vamos seguir a Jesus. Mas quem que vai nos ajudar a seguir a Jesus? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que moveu ali a vida de Bartimeu para clamar e alcançar a salvação. E hoje é o Espírito Santo que quer encher a sua vida para que você possa conhecer a Jesus. O Espírito Santo é aquele que vai nos fazer valorizar a nossa salvação todos os dias, porque nós não nos esqueceremos da alegria e da bênção da salvação. Quando nós temos Jesus na nossa vida, nós temos uma alegria e uma paz que ninguém nesse mundo pode tirar. E é por isso que estamos aqui hoje, porque o Espírito Santo quer nos ajudar a escolher aquilo que agrada ao nome do Senhor. Sabe por quê? Muitos não dão valor à bênção do Senhor. As pessoas querem uma bênção momentânea. Mas Jesus, ele é um Deus que vai abençoar as nossas vidas somente uma vez? Não. Quem anda com Jesus recebe a bênção dele todos os dias. O mundo que aí está, ele quer uma coisa passageira. Mas a bênção de Jesus, a salvação do Senhor Jesus, ela é para sempre, ela é eterna. E todos os dias nós temos que valorizar a nossa salvação. E sabe o que é mais importante? É nós valorizarmos a salvação e entender todos os dias que nós devemos seguir a Jesus. Bartimeu, quando ele estava na beira do caminho, ele tinha uma capa para se cobrir, certamente para se proteger. Mas quando ele ouviu a Jesus, ele deixou a sua capa, deixou tudo para seguir a Jesus, porque ele sabia que nada poderia atrapalhar a sua vida. E hoje Jesus nos chama para que nós possamos deixar as coisas desse mundo, deixar tudo aquilo que possa nos atrapalhar, para que nós possamos caminhar com Jesus. Porque nós sabemos que só com Jesus nós alcançaremos a salvação. E somente com Jesus nós seremos salvos. Se nós confessarmos o nome do Senhor Jesus, seremos salvos. E lembra que Jesus estava passando por Jericó? Pois é, hoje o Senhor Jesus, ele está passeando aqui no nosso meio. Ele está passando sobre as nossas vidas. E hoje nós temos que fazer a escolha de clamar ao Senhor Jesus e permitir que Ele possa visitar as nossas vidas. E Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade e não deixou que a multidão calasse. Da mesma maneira, nós não podemos deixar com que esse mundo venha nos impedir de alcançarmos, de clamarmos a Jesus. Bartimeu escolheu seguir a Jesus. Da mesma maneira, nós temos que escolher todos os dias seguir e caminhar com o Senhor Jesus, porque todos os dias nós devemos valorizar a nossa salvação.
porque só seguirá Jesus e só irá para o céu aquele que deixar as coisas desse mundo. E hoje Jesus nos chama para deixarmos as coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele breve virá. Haverá um momento onde todos nós estaremos com Jesus lá no céu. E até que esse momento aconteça, é preciso valorizarmos a nossa salvação e caminharmos com Jesus. Jesus te chama. Hoje Jesus, ele tem pressa de ouvir a sua voz. Ele tem pressa de visitar a sua vida. E vamos fazer a boa escolha de seguir a Jesus até o fim, até o dia em que Jesus voltar. Porque nós temos um nome. O nosso nome é Maranata. O Senhor Jesus vem. Vamos repetir comigo? Maranata. O Senhor Jesus vem. E hoje o Senhor, ele nos chama. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. O que nós temos? A salvação. Para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, vamos valorizar e guardar no nosso coração a salvação. Para que ninguém possa tirar das nossas vidas a bênção que é ter Jesus, o valor da salvação nos nossos corações. Então é por isso que nós sabemos que muito em breve o nosso Jesus vem e que subirá para o céu aquele que tem e guardou o valor da salvação na sua vida. Vamos cantar o louvor Muito em Breve o Rei Vem? Minha irmã, lembrando que essa foi a nossa segunda aula. A segunda aula fala sobre, seguir a Jesus até o fim. É muito importante nós passarmos essa importância de que as classes têm que seguir a Jesus. Lembre de linkar as aulas, de linkar os slides, de fazer o quê? De fazer a conexão. Estude os slides na sua casa, estude o passo a passo, treine a aula para que o Senhor, ele possa operar essa grande bênção na sua vida. Eu tenho certeza, minha irmã, que nada e nem ninguém tirará essa grande experiência que é o valor da salvação da sua vida. E que através do seminário as classes possam valorizar e aprender cada dia mais qual que é o verdadeiro valor da salvação. Então, vamos trocando mensagens, aguardo os comentários de vocês, mandem mensagens ali no Instagram para que a gente possa juntas, para que nós possamos juntas aprender mais e mais sobre o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te capacite no seminário de março, que seja um momento de grandes experiências. A paz do Senhor Jesus!